Você está assistindo ao Kollel Happy Hour. O rabino Shai Stauber fará uma palestra no Kollel Happy Hour no dia 13 de novembro, às 8 horas da noite, sobre a Parashá Vaishlach. O Kollel fica dentro da sinagoga CCI, em Copacabana. Na verdade, a palavra de Vaishlach começa com o seguinte: Esav, que é irmão de Jacob, irmão gêmeo dele, está vindo atrás dele, está vindo zangado, na verdade, porque quem percebeu na Parashá passada, que passou, Parashá de Vaitze, Jacob chegou para minha irmã, né, veio com aquele jeitinho, ele ouviu o que a mãe dele disse para ele, na verdade roubou a brachá, a bênção que era para ser de Esav, e ele pegou a brachá do irmão dele. Então a mãe dele deu um conselho para ele, e o pai dele também. Na verdade, a mãe dele falou: foge, sai de Israel. Por quê? Porque teu irmão vai querer te matar. O pai dele já mandou ele embora por um outro motivo, na verdade, por shidur. Nós arranjamos um shidur daqui, vai pegar um shidur da nossa família. Tudo bem. Então ele teve duas ordens de sair, um do pai e da mãe, foram motivos diferentes, mas teve que sair. Nessa parashá nós temos um encontro, aquele famoso encontro de Esav e Jacob. E o problema é o seguinte: antes, na verdade, de Jacob e Esav se encontrar com Jacob, quando Jacob já descobre que o irmão dele está vindo no caminho, ele não está vindo sozinho, está vindo com 400 homens, ele está vindo bem acompanhado. E quem vem com 400 homens não vem para conversar. Quem vem com 400 homens vem para agir. Então, na verdade, a gente vê uma expressão do nosso patriarca Jacob muito interessante. Quando ele ouve, que ele mandou, na verdade, os melachim, os mensageiros, existe uma discussão se eles eram anjos de verdade ou se eles, na verdade, eram shluchim, foram mensageiros como nós, pessoas comuns que foram se encontrar com Esav, e eles voltaram. Banu elachicha el Esav. Nós fomos, encontramos com seu irmão, com Esav. Vegam olech likatcha, ele está vindo no seu caminho. Verba meu tishimu. Aqui está escrito o seguinte: o pasuk het, o oitavo pasuk da parashá, está escrito Vairá Yaakov meod. Yaakov, na verdade, Vairá, a tradução, ele ficou com medo. Irá, ficou com medo. Não somente ficou com medo, Vayetzerlo, também ficou na verdade, com um tsar. Ele ficou sofrido. Por que ele ficou com medo? Porque ele ficou sofrido? Porque o irmão dele está vindo. Então Rashi diz o seguinte: porque está escrito duas expressões, a primeira expressão ele ficou com medo e a outra que ele ficou sofrido. Então Rashi diz Vairá, simplesmente, do Midrash, na verdade. Vairá, ele ficou com medo, Shema Yarek, que talvez ele vai ser assassinado, ele estava a matar ele. E por que ele ficou sofrido? Ele ficou sofrido. E Miarogu etacheri. Tem várias explicações. Uma é que talvez Jacob ia ter que matar também. Outras, para se defender, ele ia ter que matar outras pessoas. Então ele ficou sofrido que ele ia ter que matar alguém. Tem várias perguntas. Tem um comentarista sobre a nossa Torá, chamado Das Zekeni. Na verdade são Balei Tosfot. Hoje mesmo, quando vocês estudam o Gumará, vocês têm o Rashi, né? E tem o Tosfot do outro lado. Então Das Zekeni, na verdade, são a continuação do Tosfot. Na verdade, continuam sobre as parshiot da Torá também. Eles dizem o seguinte: por que ele estava com medo? Vai lá. Não deveria estar com medo, mas por que ele estava com medo? Então eles dizem o seguinte: ele estava com medo, que Esav tinha um mérito a mais do que ele não tinha. Qual é o mérito a mais que Esav tinha que Jacob não tinha? E por isso ele estava com medo, porque Esav teve o mérito de fazer kivud avaim, de respeitar o pai e a mãe, estiver perto do pai e da mãe, cuidar deles durante 20 anos. E Jacob, a gente sabe, fugiu, estava longe dos pais durante 20 anos. Então, na verdade, ele estava com medo que Esav tinha um mérito maior do que ele já não cumpriu já 20 anos. E por isso, talvez ele ia estar com medo. Ficou com medo, aquele escudo especial, aquele mérito especial que Esav tinha e que ele não tinha. Outra explicação por que ele estava com medo: porque Esav tinha um escudo que ele estava morando na terra de Israel durante 20 anos. E ele não estava morando na terra de Israel. Então esses dois méritos combinados, juntos, e são méritos que Jacob não tinha. Por isso ele estava com medo. Vamos continuar, que vão ter várias perguntas. Continuação é que ele estava sofrido, ele estava com sofrimento. Então uma das explicações que ele diz que ele estava sofrido é que ele tinha que matar outros. Então ele estava se sentindo mal, estava sofrido. Outra explicação que é interessante, isso é do Balei Tosfot, que diz o seguinte: Mitzeraya, ele estava sofrido por quê? Al Shehaya Yarem Esav. Ele estava sofrendo porque ele ficou com medo de Esav. Leachar sheiftichu HaKadosh Baruch Hu. Depois que Deus, na verdade, deu uma promessa para Jacob 2 vezes.
quando ele apareceu no Halom, no sonho para Yaakov, e também quando ele se separou de Lavan. 2 vezes promessas Deus deu para Yaakov, que a sua geração vai crescer, e que vocês vão continuar, que Rolayam, e que eu vou estar com você, vou te chamar Bechol Asher Ushmarticha Bechol Aderech, vou te guardar em todos os caminhos, significa nada vai acontecer com você. Se Deus vem e te dá uma garantia que eu vou te guardar, né, você precisa ficar com medo. Então explica o Baal Tosfos, diz o seguinte: porque ele estava sofrido, ele ficou sofrido porque ele ficou com medo. A verdade, outra explicação que ele diz, vamos falar sobre isso bastante. Outra explicação é que ele estava com medo, que ele ficou sofrido, porque, e aí Esav, o que Esav falou? Que vai chegar o Yemei Evelavi, vai chegar perto do dia da morte do meu pai, porque Esav, ele era um cara que, perante o pai dele, ele era um tzadik, perante o pai dele ele se comportava muito bem, o pai dele queria dar as bênçãos para ele, porque achava que ele era o cara mais justo, então ele sabia fazer aquele show, então perante o pai dele ele era um tzadik. O próprio Esav disse que vai chegar os dias que meu pai vai morrer, aí eu vou atrás de você. Então Yaakov ficou sofrido, ficou com medo pela vida dele, ficou sofrido porque se Esav está vindo atrás dele agora, significa o quê? Que o pai dele faleceu. Então ele ficou sofrido, que agora ele percebeu, meu irmão está vindo para me matar, significa que o meu pai agora com certeza já faleceu, está morto. Então por isso ele ficou sofrido. Essa é uma explicação legal. A pergunta é o seguinte, ele continua dizendo o seguinte: depois que a Torá nos diz que Yaakov estava com medo, medo de quê? Que ele ia ser assassinado. Que a Esav ia matar ele porque Esav, na verdade, tinha mais méritos que ele, né? Yaakov tem uma conversa, na verdade, com Deus. Vayomer Yaakov. Yaakov diz: Eloquei avi Avraham, nosso Deus, o Deus de Avraham, e o Deus de Yitzhak. Você, o Deus, Omer Elai, que me disse: Shuv le'artzecha u'lemolodetcha, volta para sua terra e para sua nação. Ve'iti va'imach, e eu vou fazer bem para você. Agora Yaakov diz uma coisa muito interessante. Katonti mikol ha'chasadim u'mikol ha'emet. Eu, na verdade, já fiquei tão pequeno de todas as bondades, de todas as coisas boas que você já fez comigo, que que quando eu vim para cá, eu vim somente comer um maquel, com quase nada, somente comer como é que fala maquel? Comer um cajado. E agora eu estou saindo, eu sou casado, tenho vários filhos, tenho riquezas. E depois Yaakov pede: por favor, você já começou a fazer coisas boas para mim, mesmo que katonti mikol ha'chasadim, eu já estou pequeno de tantas coisas boas que você me fez, continua fazendo bom para mim, e atzileni na miad achi miad Esav, me salve do meu irmão do Esav. E você próprio, Deus me disse: vata amarta heitei veitiv imach, que eu vou fazer coisas boas para você, vesamti et zaracha kechol hayam asher lo yisapir me'ov, e vou colocar, você vai ser incontável, como na verdade, como a terra, o nome já que a terra é incontável, você, Yaakov, vai ser incontável. Então Yaakov, primeiro a Parashá nos diz que na verdade que Yaakov estava com medo. Medo de que, isso todo mundo concorda, que ele ia morrer. Estava com medo que ele ia morrer, que Esav ia matar ele. Em relação ao sofrimento, ele disse que ele tem vários motivos porque ele estava sofrido. Uma das explicações que a gente disse, que uma das explicações mais fortes é que ele estava sofrido, que ele ficou com medo. Ele próprio percebeu que ele ficou com medo, ele sofreu disso, depois que Deus já deu a promessa. A promessa que ele próprio diz: Vata amarta, você, Deus, me disse que eu vou fazer bem para você. E vou te expandir que nem a terra. Mais uma coisa interessante sobre a palavra katonti mikol ha'chasadim. Eu me diminuí de tantas bondades que você fez para mim, eu fiquei pequeno. O que significa isso? Então Rashi diz, na verdade é um midrash. Rashi diz o seguinte: eu, de tanta bondade, de tanta coisa boa que você fez comigo, os meus méritos já estão ficando pequenos. Meu balanço está diminuindo com você. É pouco crédito. Por isso agora eu estou com medo que talvez de quando você me prometeu, os meus méritos de tanta bondade que você fez comigo, já me diminuiu a minha contagem dos méritos. E se eu continuar, se eu fizer algum pecado, não vai me sobrar nada para você, na verdade, fazer todas aquelas promessas que você me fez. Agora vamos começar as perguntas. Até aqui foram fatos. Os fatos foram que Yaakov tinha medo que Esav ia matar ele. Ficou sofrido, uma das opiniões do Baal Tosfos, ficou sofrido por quê? Ficou sofrido que ele próprio ficou com medo. E ele próprio diz que eu já usei eu já usei tanto meus méritos que eu já estou com medo de ficar sem méritos. A promessa não vai ser cumprida.
E a pergunta é o seguinte, gente. Se Deus prometeu para Yaakov, não uma, 2 vezes. E o próprio Yaakov disse, você mesmo me prometeu que eu vou fazer coisas boas para você. E a tua geração vai continuar, você é incontável que nem a terra. Será que quando Deus promete alguma coisa, principalmente para um patriarca, o nosso patriarca ele está com medo que isso não vai acontecer? Será que Yaakov tinha um pegam, tinha uma coisa, como é que fala pegam? Ele tinha um defeito na emuná dele? Deus prometeu para ele, eu vou te guardar 2 vezes, você vai ficar tudo bem. Agora ele realmente está com medo que talvez ele vai ser assassinado, que a família toda ele vai ser acabada. Deus prometeu para ele. O que está acontecendo aqui? E gente, a gente não vê isso somente com Yaakov. Na verdade com Abraão também. Com Abraão ele teve a mesma coisa. Está escrito que Abraão chegou para Deus e disse o seguinte: você ainda não me deu, Deus, você ainda não me deu filhos. Eu tenho tudo, tive filho com Agar, mas você não me deu filhos para mim, comigo com Sará, você não teve filhos. Não tive filhos ainda, para não tenho filhos. Né? Não tenho filhos. Então está escrito o quê? Está escrito que Deus prometeu para ele que ele ia ter filhos. Não se preocupa, você vai ter filhos. Eu vou te dar filhos. Logo depois, está escrito Vehemin Ba'Hashem. Está escrito que Abraão acreditou, quando ele prometeu para eles que você vai ter filho. Está escrito o quê? Que ele acreditou. Ele acreditou em Deus. Muito bom. Isso foi antes de Ismael ainda. Né? Muito antes. Logo depois está escrito que Deus, mas sobre a terra de Israel, em relação que a terra ia continuar, aqui, Vayomer Avraham disse para Deus, En li lo natata zera, você ainda não me deu nenhum filho. Vehine ben beiti ureshoti, o Eliezer vai ser aquele que vai herdar o que eu tenho. Né? Aí Deus diz para ele, Vehine dvar Hashem elav lemor, lo irash chazé. Não vai ser Eliezer que vai herdar a sua herança. Ki masher yitzeh mimecha, hu irashecha. Não, aquele que vai sair da Sará, é ele que vai ser. Vai yotze oto achutza, está escrito que Deus tirou Abraão para fora e mostrou para eles as estrelas, do mesmo jeito que não dá para se contar as estrelas, não vai dar para contar todas as suas gerações. Está escrito Vehemin Ba'Hashem, que Abraão acreditou em Deus, e o pastor continua Ve'achshiveh lo tzedakah, e que Deus considerou isso como se fosse uma tzedakah. Esse já é um outro assunto. Mas a pergunta está escrito que ele acreditou. Logo depois, Vayomer elav, Ani Hashem asher hotzeticha meret Mitzrayim yur kasdim. Eu sou o Deus que tirei você para te dar essa terra, para você continuar, para você ir sobre a terra. Agora chega Abraão e diz o seguinte: vai Omer le Abraão, Yado atedá, só um momentinho. Quando ele continua sobre a terra, aqui. Quando chega sobre Yerushat Haaretz, está escrito que Abraão pediu um sinal. Quando chegou em relação a Yerushat Haaretz, como é que eu vou saber que os meus filhos vão herdar a terra? Né? Está escrito que Abraão pediu um sinal, só que meus filhos vão herdar a terra. Significa que em relação a herdar a terra, a herança da terra, Abraão não acreditou. Mas em relação a que ele ia ter filhos, ele acreditou. Quando Deus prometeu para ele vai ter filhos, ele acreditou. Vehemin Ba'Hashem. Também o Balei Tosfot diz uma coisa muito interessante. Vehemin Ba'Hashem tem um Yud, a palavra Vehemin, mas está faltando um Yud, está escrito Chaser, está escrito faltando. Por que está escrito faltando o Emin? É a emuná de Abraão. Porque em relação aos filhos, Abraão acreditou. Quando Deus falou, você vai ter filho. Abraão reclamou, não tenho filho. Eliezer vai me herdar. Aí Deus disse para ele, você vai ter filhos, vai vir de Sará, você vai ter filhos. Está escrito Vehemin Ba'Hashem, Abraão acreditou. Mas em relação à terra de Israel, ele pediu um Ot. Ele pediu, Bameidá ki irashena. Como é que eu vou saber que eu vou herdar a terra de Israel? Como é que eu vou saber? Deus prometeu para ele que você vai entrar, porque a tua geração vai continuar, vai entrar na terra de Israel. Mas ele pediu, Bameidá ki irashena, né? Então dizem os Efter Hachamim, os Balei Tosfot, que vocês estudam sempre, dizem que, na verdade, porque está escrito Vehemin, faltando, porque em relação aos filhos ele acreditou. Em relação a Brachá dos filhos, ele acreditou. Mas em relação que os filhos deles iam entrar, ele não acreditou. Ele pediu, Bameida, como é que eu vou saber que meus filhos vão continuar? Na verdade, a gente vê novamente, em relação a Abraão, que parece uma falta de emuná. Se Deus falou para você que você vai ter filhos, né?
você vai ter filhos. Se Deus falou que seus filhos vão entrar, Vayomer Hashem Elokim, ele disse para Abraão disse para Deus, Bame Edak Irashena. Como é que eu vou saber que eu vou herdar? Então Deus, na verdade, deu um sinal para ele, que foi Eglah Meshulesh, né? Que ele teve que trazer aquele Korban Meshulash, né? O Brit Ben teve que trazer aquele Korban Meshulash. Deu um sinal para ele que ele ia herdar. Novamente parece que, mesmo que Deus prometeu para um patriarca, ele ainda tem perguntas. E a pergunta é, como é que pode ser que um patriarca tem perguntas sobre que Deus disse para ele diretamente? Não é por livros que a gente lê, foi uma promessa. Deus aparece para eles diretamente. Não é de cara a cara, eles eram todos profetas. Como é que pode ser que eles têm falta, quando chega na hora H, eles têm falta de fé? Parece uma coisa que não dá para entender. Cada idade está interessante. A idade avançada dos dois. Não, mas a pergunta é, o que é Emuná? O que é Emuná? Fé. Acredita até o final. Não tem, Deus falou, acredita. Ainda mais quando Deus aparece para você. A gente lê de livros, né? A gente lê de livros, vamos dizer que é até um pouco mais difícil. Mas se Deus chega para você diretamente e diz, olha, não se preocupa com nada mais, vai ficar tudo tranquilo. Mesmo se tiver dificuldades no caminho, Deus garantiu. Não vai ter outro jeito, vai dar certo. Talvez o Emuná é exatamente o inverso disso. Então a pergunta, fé como em português. então a pergunta é, será que nossos patriarcas tinham falta de Emuná? E para dizer que nossos patriarcas tinham falta de Emuná, gente, isso não é cabível. A gente não vai dizer que nossos patriarcas tinham falta de Emuná. Eles são aqueles que criaram. Abraão foi aquele que difundiu a fé. Foi aquele que nos mudou de idolatria. Ele é aquele que vai duvidar quando Deus dá para ele uma ordem direta, dá para ele uma promessa direta. Como é que a gente vai entender isso? Tá vendo? Na primeira, Deus disse que ele ia ter filho, ele tinha fé, ele ia ver o negócio. Tá certo? Ele ia ser criado, nasceu filho. Ele acreditou, sobre os filhos ele acreditou. Na segunda, ele acreditou do meu ponto de vista, ele queria ver, é diferente. Ele queria saber, como é que eu vou saber que meus filhos vão herdar? Que os meus filhos vão herdar a terra. Deus prometeu. Mas não mostrou. Escutem. Prometeu. Como é que eu vou saber que meus filhos vão herdar a terra? Se for de ser filhos, então ele está. Ele vive a terra. Olha o Rashi. Vamos ler um Rashi, gente. Vamos ler um Rashi. Rashi diz, em relação aos filhos, está escrito o seguinte: está escrito Vehemin Ba'Hashem, que Abraão acreditou em Deus quando ele prometeu para ele que ele vai ter um filho, né? Ele ia ver o filho. Então olha o Rashi. Lo sha'alo otalzot. Sobre os filhos não pediu nenhum sinal. Deus falou, acreditei. Vehemin Ba'Hashem. Aval Yerushat haaretz sha'alo ot ve'amar lo bameda. Sobre a relação à terra de Israel, ele pediu, eu quero um sinal. Eu quero me dar um sinal, me mostra como é que eu vou saber que eles vão herdar. Como é que eu vou saber que ele vai herdar? A pergunta é qual é a diferença entre em relação à terra de Israel e em relação aos filhos que ele acreditou. Por que sobre filho ele acreditou e por que sobre a terra de Israel ele pediu um sinal? E na verdade, gente, eu vou querer, na verdade, dar uma resposta que na verdade vai dar certo para a gente vai poder entender sobre todos eles, sobre Yaakov e sobre Abraão, e também a gente vai poder entender mais para frente, a gente vai chegar na parashá de Pinchas ben Elazar, né? Parashá de Pinchas, que na verdade nós tínhamos dois da nossa tribo que pecaram, e Pinchas foi aquele que veio e agiu, né? Então Deus prometeu para ele, está escrito aqui em Parashá de Pinchas, Lachen emor lo, por isso digam para ele, Ineni noten lo et briti shalom, eu vou dar para ele um brit de paz, e também um brit keunat olam, que ele teria um keunat olam, né? Sacerdócio para sempre. Tudo bem. Rashi diz lá, o que é Lachen emor lo? Dizer para ele, quem disse para ele que ele ia ter esse brit? Moshe, por favor, vai e diz para Pinchas que ele vai ter esse brit. E a pergunta é por que Deus próprio não podia vir para Pinchas e dizer para ele, você vai ter esse brit, esse pacto comigo para sempre, Leolam, esse brit que é o Natolam. Deus mesmo podia ir. Então eu quero oferecer uma resposta que na verdade a gente vai poder entender todas essas perguntas. E na verdade, para poder explicar isso, vou ter que compartilhar com vocês um Rambam, um Maimônides. O Rambam diz em Ilchot Yisodei HaTorah, nas bases da Torá, na verdade no Perek Yud, no 10º Perek, na Halachá Dalet, na Halachá número 4, ele diz o seguinte: como é que a gente sabe que um Navi é falso? Quando é que a gente sabe que vem um Navi e que ele é falso, que ele não é verdadeiro? Então o Rambam nos diz uma regra. O Rambam nos diz
Se o Navi vem, né, e fala que alguma coisa má vai acontecer para o povo de Israel, se vocês não mudarem os seus atos, o profeta chega e diz: se vocês não mudarem, alguma coisa ruim vai acontecer, vai faltar chuvas, vai vir pragas, vai vir uma coisa dessa. Isso não acontecer, no final das contas não veio praga e não veio destruição, não aconteceu nada. Ele é um Navi falso ou ele não é? Diz o Rambam, ele não é um Navi falso. Por quê? Porque talvez as pessoas fizeram teshuvah. Talvez as pessoas fizeram teshuvah, por isso mesmo que ele veio. Não é um Navi falso. Não aconteceu ainda também. Mas se um Navi chegar e prometer com as palavras de Deus que alguma coisa boa vai acontecer, olha, vai ter fartura, e vai ter chuvas, e vocês todos vão crescer, e vão se multiplicar, e mesmo se for sobre uma condição, al-Tnai, com a condição que vocês seguiriam o caminho. Diz o Rambam, mesmo com uma condição, olha, vai acontecer tudo isso com uma certa condição, se vocês seguirem o meu caminho. Quando é um Navi Sheker, se ele prometer coisas boas, mesmo com uma condição, e isso não acontecer, mesmo se a condição não foi cumprida, mas ele prometeu sobre Deus, que Deus prometeu coisas boas, diz o Rambam, esse é um Navi Sheker. Qual que é o profeta falso, diz o Rambam? O profeta falso é aquele que chega e vão acontecer coisas boas para vocês, e vai ter tudo de bom. Mesmo se tiver uma condição, al-Tnai, tiver uma condição, e isso não acontecer, as coisas boas não vieram, mesmo que a gente não cumprir as condições, esse é um Navi falso. Porque no momento que Deus prometeu que alguma coisa boa vai acontecer, ele prometeu que ele vai dar a shefa, que ele vai dar pra gente tudo, fartura e tudo, ele não tira mais, mesmo se for numa condição. Ao contrário, pode acontecer uma coisa ruim, talvez fez chuva, mas uma coisa boa e não aconteceu. Aqui a gente sabe que aquele Navi é falso, não é verdadeiro. Porque se ele veio de Deus mesmo, se Deus chegou para ele, se fosse uma coisa boa, isso ia acontecer, não interessa a situação. Daqui dizem nossos comentaristas o seguinte: daqui dizem os comentaristas e respondem a pergunta sobre Jacó e respondem a pergunta também sobre Abraão, e a gente vai poder também entender sobre Pinchas também, como da seguinte forma. Na verdade, dizem nossos comentaristas que nossos profetas também eles eram um Navi. Eles eram como profetas. Abraão era um Navi, e Yitzhak era um Navi, e Yaakov também era um Navi, eram profetas. Eles falavam com Deus e com profecia. Até no Halom. Pinchas não. Mas vou explicar porque Moshe era um Navi. Porque para Pinchas, quem deu promessa para ele foi quem? Foi Moshe. A pergunta é por que Deus diretamente não deu para ele? Então a pergunta é a seguinte. Então a pergunta é, parece a falta de emuná. Então estou querendo dizer o seguinte, que na verdade os nossos patriarcas, na verdade, eles eram Navi. E qual a diferença de um Navi? Quando a regra é o seguinte, quando um Navi vem e promete para um Navi para dizer para outros que uma coisa boa vai acontecer, e não acontece, ele é um Navi Sheker. Mas quando Deus vem para você diretamente, isso vai acontecer mesmo se vocês não cumprirem a minha condição. Quando o Navi vem por uma palavra de Deus, assim diz o Rambam em Torá, e promete com a palavra de Deus que isso vai acontecer coisas boas, mesmo al-Tnai, mesmo com uma condição, mesmo se Bnei Israel não cumprir as condições, o Navi que ele é verdade vai acontecer de qualquer jeito. Aqui a gente que distingue entre o Navi Sheker e o Navi Emet. Diz o Kesef Mishnei, dizem outros comentaristas sobre o Rambam o seguinte: isso somente quando a Deus diz para um Navi para dizer para outras, para o Klal Israel, para outras pessoas, sobre uma promessa. Aqui, mesmo se a condição não for cumprida, isso vai acontecer. Mas se Deus vem diretamente para um Navi, não para dizer para o outro, para prometer para você, Yaakov, eu estou prometendo para você que a sua família vai crescer, que você vai entrar para a terra de Israel, que você não vai ter nenhum problema. Gente, nesse caso, diz o Rambam, quando a promessa é direta, não para dizer para o Navi, para dizer para outros. Deus apareceu para eles como um Navi, mas prometeu para o Navi diretamente, sem nenhum intermediário. Nesse caso, a condição, tem uma condição, enquanto você o quê? Enquanto você seguir o meu caminho. Por isso mesmo, quando Yaakov diz, de repente Yaakov está preocupado, eu já estou me diminuindo, o meu crédito está ficando pequeno. Qual a diferença do crédito, de como eu me comporto, como eu não me comporto? Deus prometeu, deu uma promessa, acabou. Gente, a gente ainda vê isso aqui dos Psukim. Nos Psukim está escrito que a promessa foi direta. Vamos dar uma olhada nos Psukim.
nos nossos psukim, que é muito importante. A promessa aqui. Olha aqui. Hashem Aomer, para quem? Vayomer Yaakov Elokei Avi Avraham. Isso é uma conversa que Yaakov está tendo com Deus. Vayomer Yaakov Elokei Avi Avraham, Elokei Avi Yitzchak. Hashem, Deus, você. Aomer para quem? Aomer Elai. Isso é para mim. Diretamente para mim. Shuv Latzechal Modotkal Veiti Vaimach. Vou fazer bom para você. Daqui, depois que ele disse, que você disse para mim diretamente, aqui está escrito Katonti Mikola Hassadim. De repente está falando sobre os méritos particulares. Ele tem méritos, você não tem méritos. Que papo é esse? Pelo que a gente está dizendo, faz sentido. Que uma promessa que quando Deus dá uma promessa para um Navi, se um Navi diz para os outros, mesmo se a condição não foi feita, Deus promete. Porque aí vai parecer que Deus é Deus que não promete promessas. Então mesmo se as condições não foram feitas, a bondade vai ser feita. Mas quando Deus vem diretamente para um Navi e promete para ele, não é para ele prometer para outros, promete para ele. Aqui já vai, aqui os teus próprios méritos já contam. Aqui o Tnai, a condição você tem que sim que cumprir. Novamente a gente vê que Yaakov usa a palavra que foi para mim, Vatá Malta, você Deus me disse, Rete Veitiva Imach. Né? Você vai fazer bom para mim. Você disse para mim. Então, daqui a gente perguntou como é que pode ser que Yaakov ficou com medo. Né? A gente falou no início, começou que Yaakov ficou com medo que ele ia ser assassinado. Depois ele ficou com sofrimento, o Balei Tosfot diz que ficou com sofrimento por quê? Ele ficou sofrido porque ele mesmo ficou com medo. Depois que ele ficou com medo, ele ficou sofrido da ideia que ele ficou com medo, Deus prometeu. Mas logo depois a gente vê o que Yaakov sim está falando sobre méritos, não ter méritos. Shema Igru Machet, talvez eu vou pecar e vai diminuir ainda mais meus méritos e a promessa não vai ser cumprida. Então, o que tem a ver, certo? Deus prometeu, por que você está com medo? Por que você está olhando sobre os seus méritos? Deus prometeu, Deus é bom fiador. Se ele prometeu, ele tem crédito. Por que você está com medo? A resposta é que quando o Navi, nossos profetas eram Neviim, quando Deus veio para eles diretamente, não para eles dizerem para outros, a promessa é para você. Quando a promessa é para você, quando a promessa é para outros, aí o Tnai a condição tem que ser cumprida. Mesmo se a condição for cumprida ou não faz diferença. O Rambam diz, não faz diferença, né? Mesmo com o Tnai não cumprir, não vai ser feita. Mas quando é feita para você diretamente, aqui as condições você tem que seguir, você tem que estar no caminho certo, você não pode ter nenhum desvio do caminho. Por isso aqui Yaakov já estava preocupado, olha, talvez eu tô fora do caminho, talvez eu pequei, fiz alguma coisa. A pergunta é, por que Yaakov fez de errado? A gente viu em algum lugar que Yaakov fez algum reto. A gente viu qual é o reto, me diz qual é o reto que Yaakov fez. Então os comentaristas dizem que quando ele estava com Lavan, quando ele estava trabalhando com Lavan, pode ser que ele tinha que trabalhar de um jeito meio malandro, e que ele teve todo aquele negócio que ele fugiu de Lavan sem falar para ele que ele estava fugindo, mas são pecados que não são pecados, pecados capitais. Quando ele trocou da primogenitude, ele não pode ter ficado com medo de ter feito alguma coisa errada. Mas qual tipo de pecados tão grandes que ele não ia ter promessa? Mas a pergunta minha é por que ele está preocupado com os pecados? Nem me esquece, mesmo se tivesse, mas Deus prometeu. Então por que você está preocupado com pecados? Então a resposta é que Deus veio para ele como um Navi, para ele, para Yaakov, uma promessa direta para um Navi. Não para ele dizer para outro. A promessa chama Omer Elai. Deus, por isso que ele tem que dizer Deus Omer Elai. Ele está falando com quem? Ele estava falando com um Deus. Hashem Elokei Avi Avraham, Velokei Avi Yitzchak. Hashem Omer Elai. Deus que disse para mim. Parece à toa, não precisa dizer. A gente sabe que ele está falando com Deus está falando com ele, Hashem Omer Elai. Tem uma ênfase que Yaakov está dizendo, Deus falou diretamente para mim. Depois continua, Veitiva Imach, que a bondade seria para mim. Aqui responde também em relação a Abraão. Porque em relação ao filho ele acreditou, e em relação a Yerushat Haaretz ele não acreditou. Vamos ver a linguagem lá. Está escrito que em relação ao filho Veimin Bashem, diz os nossos comentaristas por quê? E quando Deus prometeu para ele sobre filho, olha a palavra que está escrito. Vine dvar Hashem elav. Deus chegou para Abraão, le'emor, para dizer para quem? Deus chegou para Abraão, quando ele perguntou, Elilo na tatazera, para mim você não deu continuação. Estou preocupado que quem vai ser meu herdeiro vai ser o Eliezer, e não o Yitzhak, meu filho, né? O meu filho próximo.
Então Deus chega para ele e fala, Veinei Dvar Hashem elav le'emor, para dizer, le'emor é para Vaidaber Hashem no Moshe, le'emor, a gente fala direto, né? Vaidaber Hashem no Moshe, le'emor, para dizer para quem? Para outros, não para dizer para ele mesmo. Nesse caso era para dizer até para Sarah. Lo irashcha ze, ki masher yitzeh mimecha, irashecha. Esse não vai ser seu herdeiro, você vai ter outros herdeiros. Você vai ter, não vai ser o Eliezer, você vai ter o Yitzhak, vou te dar um filho. Então aqui a gente vê que a nevoá que chegou, mesmo que Abraão não navi, e Deus chegou para ele, deu uma promessa boa. Mas a promessa foi para ele para dizer para outros. Aqui, gente, mesmo se as condições não forem cumpridas, mesmo se Abraão não for, mesmo se for Altnai, aqui Abraão não estava com medo, ele não precisava de garantia. Me diz como é que meus filhos vão entrar na terra de Israel. Aqui não precisa de garantia, porque aqui Deus veio para Abraão como um navi. Mas o navi para quem? Para lhe dizer, Lemor. De repente, essa palavra Lemor, Deus está falando com Abraão para Lemor para quem? Por que essa palavra Lemor? Ele foi Lemor para os outros. Aqui foi uma garantia para dizer para outros. Na verdade, nosso comentário diz que foi para Sarah, Lemor para Sarah. Deus disse para Abraão para dizer para Sarah, e você vai ter um filho. Aqui, mesmo se for Altnai, mesmo se tiver uma condição, que tem que ir no caminho, acreditar, então já, mesmo se for Altnai, ela mitkayemet, vai acontecer. Então aqui Abraão está escrito, Veimin Bashem. Aqui ele acreditou por quê? Porque mesmo se tivesse aqui não faz diferença se ele está pecando, não está indo no caminho certo. No momento que Deus promete, como a gente disse, quando Deus promete para um navi, para prometer para o povo que alguma coisa boa vai acontecer, mesmo se a condição não for feita, mesmo se Bnei Israel não fizerem, coisa boa vai acontecer. Então Abraão sabia, tinha garantia que ia dar certo. Mas em relação à terra de Israel, gente, em relação à terra de Israel, isso ele já precisava de um outro. Isso já precisava de um outro. Por quê? Essa promessa foi uma promessa para Abraão diretamente, sem para Lemor. Se a gente vê a linguagem, todas as linguagens para Abraão, que ele vai ter a terra, que os filhos dele vão continuar, são no singular diretamente para Abraão. Não tem Lemor, não tem nada. É tudo, se a gente vê a linguagem, são todas Lech Lecha, vai para você, tudo no singular, tudo era para ele diretamente. Nesse caso, eu preciso de um sinal para ter certeza que vai acontecer. Porque aqui já tem uma condição. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Como é que eu sei que os meus filhos vão herdar a terra? Que Abraão, nem mesmo que estava preocupado com ele mesmo, Irachena, que os meus filhos também vão herdar. Talvez Abraão sabia, eu vou continuar no caminho certo. Mas de onde que eu vou saber que os meus filhos vão continuar no caminho certo? Irachena que eu vou poder herdar para os próximos. Pode ser que eu sei que eu vou conseguir, mas que os outros, que meus filhos vão continuar até chegar a Yerushat Haaretz, para poder chegar, como é que eu vou saber? Aqui ele já queria ter uma garantia, porque a promessa foi direta para ele, ele queria ter uma garantia. Sobre filho, já que a promessa foi Le'emor, aí ele já sabia que não ia acontecer de qualquer jeito. Vehemin, por isso está escrito Vehemin sobre os filhos. Uma coisa interessante agora, o Meshech Chochmah, um dos nossos comentaristas sobre o Chumash, ele diz a mesma coisa sobre a Parashá de Pinchas. A pergunta minha foi em relação a Pinchas, né? Quando ele agiu do modo que ele agiu, está escrito que ele recebeu uma recompensa, né? Lachen emor lo. Por isso diga para ele, eu expliquei quem é esse lemor lo. Deus pediu para Moshe dizer para Pinchas, Lachen emor lo, que ele vai ter um brit keunat olam, ele vai ter um brit de uma keunah para a vida inteira, e também aquele Brit Shalom. A pergunta foi porque Deus direto não deu para Pinchas. Brit Keunat Olam. Olam significa que era para sempre. Ele ia ter aquele Brit, aquele pacto de Pinchas, que a família dele ia continuar para sempre. Porque Deus não deu aquele Brit. Então, responde o Mestre Chochmah, se alguém pegar ele é um comentarista muito famoso sobre o Chumash. Ele diz, na verdade, a mesma linha que eu estou dizendo para vocês. Ele se baseia sobre o Rambam em relação a Nevoá. O que acontecia? Se Deus diretamente dissesse para Pinchas que ele ia ter um Brit Keunat Olam, que ele ia ter um Brit para sempre, que nunca ia sair aquele Brit, aquele pacto com ele, o que ia acontecer? Foi uma promessa direta de Hashem para Pinchas, não para dizer para os outros. Essa foi uma promessa direta. E seria uma promessa direta de Deus para Pinchas. Aqui a gente não ia ter garantia que isso ia continuar o Olam. Não teria garantia que isso vai para sempre. Porque aqui depende dos méritos. O Tnai tem que ser cumprido. Mas no momento que Deus
Deus falou para o Navi falar para o Pinchas. Deus falou para Moshe, Lachen emor lo, eu digo para você dizer para ele. Aqui Moshe tem a função de um Navi. E a função de um Navi, como ele diz, quando ele diz que uma coisa boa vai acontecer com você para sempre, mesmo se o Tnai, mesmo se as condições, a filo al Tnai, mesmo se for uma condição, né, vai ser mitkayem. Não interessa se as gerações de Pinchas vão continuar no mesmo caminho ou se não vão continuar no mesmo caminho. Fé, Yaakov estava com medo, será que ele tinha falta de fé? Yaakov tinha falta de fé? Abraão, nosso patriarca Abraão, tinha falta de fé? Como é que a gente pode explicar isso? De acordo com essa teoria do Rambam, que na verdade eles assumiram uma função, os nossos patriarcas eram Neviim, eram todos profetas. E no momento que Deus veio para eles diretamente, prometendo coisas boas para ele, aqui, a verdade, os méritos sim contam, porque é uma promessa direta. Se você não cumprir minha condição, não vai dar certo. Mas no momento, essa é a regra, mas no momento que eles são usados como um veículo para prometer para outros, aqui o claro, a regra é do Rambam. Como é que a gente sabe quando um Navi é um Navi Emet ou um Navi Sheker? Navi Emet é aquele que promete coisas boas, mesmo sob uma condição, e no final das contas elas o quê? Acontecem mesmo se o povo não cumprir, vai acontecer. Se não acontecer, ele é um Navi Sheker, ele é um Navi falso. Então daqui, baseado nesse Rambam, nossos comentaristas explicam toda essa parte de Yaakov, essa parte de Abraão e a parte de Pinchas. A gente vê até que o Meshech Chochmah usou esse vínculo para explicar sobre Pinchas, porque a promessa não foi de Deus para Pinchas. Se ele fez um ato tão grande, tão nobre, por que Deus diretamente não podia dar a brachá para Pinchas? Tem que ser Lachen emor lo, vai lá Moshe, você dá brachá para o meu nome. Ele queria garantir que ia ser Olam. Deus queria garantir que seria para sempre. Como ia ter uma garantia que foi para sempre? Porque Pinchas pode ser que ele era um grande tzadik, mas quem diz que as gerações futuras iam continuar do mesmo jeito? Uma garantia para sempre. A garantia é que uma brachá que é dada, mesmo ao Tnai, quando que é um para o outro, de acordo com o Navi, a filo al Tnai mitkayemet. Não interessa. Mesmo se a condição não for cumprida, isso vai continuar. Só para terminar, uma coisa que na verdade já muda um pouco de assunto. Isso na verdade a gente vai deixar em discussão. E com isso a gente vai terminar. Yaakov diz para Deus aqui, ele diz o seguinte: Katonti mikol ha-chassadim umikol ha-emet. Eu me diminuí, né, de todas as bondades, de todas as verdades, né, que você fez para mim. Então a gente explicou Rashi. Rashi diz: o que é Katonti? Me diminuir. O que significa isso? De tanto coisas boas que você fez para mim, os meus méritos vão diminuindo. Foram diminuindo. E agora se eu pecar, se eu pecar agora eu não vou ter nada sobrando para você, na verdade, continuar com a sua promessa, né? Essa é uma explicação. Essa é a explicação do Rashi. Na verdade, é o Midrash. O Ramban não concorda muito com isso. Ele diz que Katon teve... Não que ele tinha Shuyot e ele perdeu. Eu tinha méritos, mas eu perdi méritos. Katon teve é que eu sou pequeno desde o início. Eu nunca mereci nenhum. Eu nunca mereci nada. Não é que eu desmerecia e perdi porque você fez coisas boas para mim. O Rambam diz, não, Eini Kedai, tem um Midrash que diz o seguinte, Katon temikol ha-chassadim. Ravidi Barada diz o seguinte, Eini Kedai. Quando Yaakov disse que Katonti, que eu diminuí, fica, eu não sou, para mim, quem sou eu para receber tudo isso? Não é que outra explicação, Rav Levi disse, é um Midrash sobre essa parashá. Rav Levi disse, não, eu era Kedai, mas os meus méritos diminuíram. Existe uma discussão, a gente viu que Rashi, na verdade, pegou a explicação do Rav Levi, a segunda explicação que sim, Yaakov tinha méritos, mas ele está dizendo, eu tinha méritos, mas de tanta coisa boa que você me fez, meus méritos foram diminuindo, aí eu fiquei pequeno. O Rambam diz que não, o Rambam diz que Katonti, quando Yaakov vem e diz Katonti, mikol ha-chassadim, não é que eu tinha perdido. Quem sou eu para você me fazer qualquer bondade? Eu nunca fui nada, e agora eu continuo sendo nada. E você me faz tanta coisa boa, então eu tenho medo que a promessa não vai, eu não sou nada desde o início, não é que eu perdi. Isso, na verdade, isso é o que diz o Ramban nessa parashá. E a pergunta é, qual é a diferença, né? A pergunta, tem um Marshal, ele escreveu um peru sobre a Gemara. Um peru está escrito, é chamado Yam Shel Shlomo. Yam Shel Shlomo é o peru do Marshal. Ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, será que a gente pode dizer, uma lição da parashá da semana, essa coisa a gente vai terminar. Ele pergunta o seguinte, será que a gente hoje em dia pode dizer o seguinte, olha, eu tenho
se alguém chega, pô, você tá bem, hein, cara? Você tem tanta coisa boa. Não, será que a pessoa pode dizer para responder para outra pessoa e dizer o seguinte: não, eu tenho muito mais do que é merecido para mim? O Marshall, na Masechet Baba Kama, que tem uma frase, ele escreve sobre essa frase, está escrito: Kol Omer HaKadosh Baruch Hu Vatran. Todo aquele que diz que HaKadosh Baruch Hu é um Vatran, como é que ele traduz Vatran? Ele perdoa tudo. Todo aquele que diz que Deus perdoa tudo, ele é um Deus que perdoa tudo, Mevatrin al Chayav. A vida dele vai ser perdoada. Fica todo aquele que acha que Deus perdoa tudo e você pode continuar fazendo o que você quiser, a sua vida vai ser a sua vida vai ser acabada, né? Que Deus libera tudo, deixa tudo, né? Então, na verdade, quando alguém pergunta para você: como é que você está? Tudo bem? Pô, que coisa, você tem tanta coisa boa, que maravilha. Aí a pessoa responde, será que a gente pode responder: olha, eu tenho muito mais do que me merece, do que era bom para mim. Porque quando você diz isso, eu tenho muito mais do que eu mereço, o que está dizendo? Que Deus está te dando mais do que você merece, que Deus é um vatran, Deus é liberal. Na verdade, você está dizendo que você não merece, mas que Deus te deu muito mais do que você merece. Então, Marshall cria essa pergunta: será que a gente pode dizer assim? Será que a gente pode dizer: olha, eu tenho muito mais do que a gente vê gente dizendo isso, pô, eu tenho muito mais do que eu mereço, cara. Eu não mereço nada disso. Deus me deu, eu tenho muito mais. O Marshall diz na Gemara que, na verdade, quando a gente diz uma coisa dessa, parece que você está dizendo que Deus ele é liberal. Você não merece, ele está te dando de qualquer jeito. Ele tira isso aqui, na verdade, essa parashá. Na machlok que eu estou dizendo do Midrash que a gente tinha. Uma explicação é que Yaakov disse o quê? Que eu na verdade, eu mereço, mas já que eu pequei tanto, né? Agora eu estou com medo que não vai mais rolar. Outra explicação do Ramban, não, que ele diz que desde o início eu não sou nada. Por que o Ramban, diz o Yamshel Shloime no Marshal sobre o Ramban, que na verdade ele concorda mais com o Ramban sobre esse Midrash, que o Rashi pegou a ideia do Midrash, que na verdade que Yaakov tinha méritos, mas que estava com medo que ia perder. O Ramban disse que ele disse: desde o início eu não tinha méritos, eu nunca fui nada, não continuei sem nada, então por favor continua me dando sem eu ter nada. Diz o Marshal, a gente tem que seguir o caminho do Ramban, que na verdade não pode dizer que eu tenho, o que eu mereço eu recebi, que eu nem mereço. Na verdade, Jacob parece que está dizendo que o que eu tenho, eu nem mereço ter. Diz o Marshal, não pode ser, essa explicação não pode ser. Porque no momento que a gente fala uma coisa dessa, parece que a gente está dizendo que Deus é liberal. Você não. É complicado. Mas é uma forma humilde, né? Que desde o início não mereceu, não é a mesma coisa? Então, se você diz desde o início, diz o Marshal, se você diz: olha, eu não sou nada, eu não mereço nada, você fica: eu sou pequeno. Aí tudo bem. Mas dizer que eu sim merecia, Kedai, eu mereço, mas eu pequei, por isso eu não mereço mais. Então diz o Marshal, na verdade, ele diz que na verdade ele não entende muito como explicar o Rashi não trouxe palavras deles, a palavra do Midrash. Mas já que Rashi trouxe as palavras do Midrash, dessa parte, ele não trouxe as duas partes. Ele trouxe a parte Shem Egrom Achet, que talvez o pecado vai afetar. Então ele diz: por que Rashi Dafka sobre essa parte? Ele discorda. Ele diz: na verdade, eu aceito mais a primeira parte. E não somente que eu aceito mais a primeira explicação, diz que deve ser assim. Porque ele traz uma prova da Gemara em Baba Kama, que se alguém diz que eu tenho muito mais do que Deus me deu, você está dizendo que Deus está liberando, na verdade você não merece, mas Deus está te dando. Não existe isso. Deus te dá, na verdade, Deus sabe exatamente quando dá para cada um. Que a gente diz o Rosh Hashanah, Ktsuvim Mezonotav Shel Adam e Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Quanto cada pessoa vai ter do início do ano até o fim do ano? Está pensando em Rosh Hashanah também, porque está decretado, acabou. Então como é que você pode vir e dizer: eu tenho muito mais do que eu mereço? Diz a gente não pode falar assim. Não, se quiser dizer não pode. Que continue dando mais. Que continue, isso. Que continue dando mais. Ele continua. Então o Marshal na verdade. Então o Marshal na verdade continua. O Marshal na verdade continua. O Marshal na verdade continua e diz que na verdade a gente não pode dizer: Deus, eu tenho muito mais do que eu mereço. Não, eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu quero que Deus continue me dando o que eu tenho. Ele resolve o problema. Na verdade, a gente fala isso, na verdade, quando a gente fala da brachá de Agomel, né? A única brachá, se vocês pensarem que todas as brachot a gente responde o quê? Amém. Amém. Né? Mas em relação a Agomel, como é que a gente responde? O carrasco junto responde. Não,
Você fala, Deus, que a Gomel que teve piedade de mim, Chayavim Tovot, para aqueles que na verdade estão devendo, que não são justos. A Gomel Chayavim, que estão na verdade aí no lado negativo, que a gente não tem méritos. Tovot, uma tová, uma coisa boa. A gente responde, Amém, Misheg Machal Kol Tuv, Igmachal Kol Tuv, Sela, que continue. Diz o Yam Shel Shloim, é daqui que vem isso. Deus está dizendo que eu tenho, muito obrigado por me salvar. Gente, você está dizendo que Deus salvou sem você se merecer? Diz que a gente tem que continuar dizendo que a gente Chavim Tovot, aqueles que estavam devendo, Deus salvou. É o que a gente diz da Brachá, Gomel Chayavim Tovot, aqueles que estavam devendo, Chayav, que a gente diz Chayav Mitah, Chayav, aqueles que estão obrigados, que na verdade não tem escolhido para serem sido salvos. Mas foi um milagre. A gente diz quando acontece algum milagre. Mas Deus fez uma toive, então a gente faz uma brachá. Mesmo que eu estava chayav e Deus me fez um milagre. Calma aí, gente. A gente está dizendo que Deus não vai atrás. Nós estamos nesse momento dizendo que Deus é liberal. Eu estava, na verdade, eu não era pessoa salva. Mas Deus me salvou. Então por isso que a única brachá que a gente vê, que na verdade a gente continua. Não, a gente não só diz amém, tá certo, né? Amém. A gente diz o que na verdade? A gente diz Misheg Machal Kol Tuv, aquele que te fez bom vai continuar fazendo bom. Justamente por causa desse problema. Porque parece que você está dizendo que Deus não vai atrás. Aqui a gente está dizendo não. Que você não está querendo dizer que Deus fez muito mais do que você merece. Você está agradecendo pelo que Deus te fez e pelo que Ele vai continuar te fazendo bem. Aqui já é uma outra história. Mas isso foi uma coisa do lado para a gente poder terminar. Acho que a gente já passou, já Pergunta. manda.